Glória a Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus, Santo Deus. Agora nós vamos iniciar a leitura da palavra de Deus aqui no livro de Mateus, né? Capítulo 14. E nós vamos iniciar do verso que já é 22, onde diz que Jesus anda por cima do mar. Irmãos, aqui a palavra diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. Estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adorando-no, dizendo: és verdadeiramente filho de Deus. E, tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E, quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido. E tudo que lhe tocavam ficavam sãos. Amém, né, irmãos? Louvado seja Deus. Querida e amada irmandade que está aqui, a Igreja de Jesus, aqui nós vemos essa passagem, irmãos, glória ao nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele deu uma ordem para os seus discípulos para que eles atravessassem, entrassem dentro do barco e eles atravessassem, né, fosse a outra banda daquele lago, que quando falam mar, mas ali na verdade é um lago, né, irmão? Um lago muito grande. E enquanto Jesus estava despedindo aqui da multidão, e depois que o Senhor Jesus despediu da multidão, irmãos, o nosso Senhor Jesus, ele é nosso mestre, e ele é um exemplo de um filho de Deus que sempre ora. Ok, irmã Cleide, Deus abençoe. Ele é um exemplo que sempre faz a sua oração. E aqui, irmãos, nós aprendemos com ele que nós devemos sempre fazer as orações ao Pai Celeste. Vocês podem ver que ele despediu da multidão, e para onde ele foi? Ele subiu para o monte e foi orar a parte, ele sozinho com o nosso Pai Celestial. E ali já foi ficando tarde. O barco aqui, irmão, no versículo 24, o barco estava no meio do mar, estava sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era ao contrário. Irmãos, nós vemos aqui, glória ao nome do Senhor Jesus, pela própria palavra de Deus, né, que este mar, glória a Deus, tem sempre à noite, à tarde, tem um fenômeno lá,
que o vento é muito forte, ela levanta ondas grandíssimas naquele lugar. E esses discípulos aqui, eles estavam bem lá no meio, amados. E ali, essas ondas começaram a levantar muito grande. E nós vemos aqui, se vocês observarem aqui, irmãos, como ele estava no meio do mar, a gente pode ver através do livro de João, do Evangelho de João, no capítulo 6, olha o tamanho, mais ou menos para vocês entenderem. Só para vocês entenderem, esse mar aqui, irmão, da Galileia, assim, de um ponto ao outro, de uma margem à outra, dá mais ou menos 13 quilômetros, o ponto mais longo desse mar, tá? Daria 13 quilômetros. E aqui ele está no meio do mar. Então, vejamos, e no livro de João, aqui no capítulo 6, o versículo 19, João já nos dá assim uma diretriz mais concreta, onde diz assim, olha, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e se aproximaram do barco e temeram. Então, o que aconteceu? Ali no Mar da Galileia, eles estavam entre 25 a 30 estádios. Na época, um estádio é equivalente, igualzinho, a 185 metros. Se nós multiplicarmos por 185 metros por 25 estádio, daria mais ou menos 4 quilômetros e 625 metros. Agora, se for por 30 estádios, daria 5 quilômetros e 550 metros. Então, se de uma margem à outra dá mais ou menos 13 quilômetros, provavelmente eles estariam, então, no meio, entre 25 a 30 estádios. Você viu, irmãos, como a palavra de Deus ela vai mostrando? João foi mais preciso em relação a esta parte. Mas, enfim, isso é para provar que foi bem no meio do mar que começou essas ondas a se levantar. É claro, irmão, que tudo está no controle de Deus e no controle do Senhor Jesus. E ali, irmãos, na quarta vigília, que é muito importante também saber, a primeira vigília, a segunda, a terceira e quarta. Então, essa época, assim, irmão, os romanos, daquela época que controlava todo o povo ali de Israel, os romanos, então, seus soldados, eles tinham à noite as vigílias dos soldados. Então, a primeira era contado cada 3 horas uma vigília. Por exemplo, a vigília das 18 horas para nós aqui, às 21 é uma vigília. Das 21h01 para a meia-noite seria a segunda vigília. A terceira seria de meia-noite 1 às 3 da manhã, a terceira vigília. E a quarta seria de 3 horas da manhã, 3h01 da manhã, até às 6 horas da manhã. Essa seria a quarta vigília. Então, aqui mostra que o nosso Senhor Jesus, ele foi aparecer na quarta vigília. Entre esses 3 horários, entre das 3 e perto das 6. Ali o Senhor Jesus vem na quarta vigília da noite e vai dirigindo, caminhando por cima do mar. Igreja amada, glória a Deus. Vocês imaginam o desespero dos discípulos? Eles eram todos pescadores, a maioria ali era pescadores. Inclusive, eles sabiam nadar. Nós vemos numa parte aqui de João, salvo erro, no capítulo 21 de João, que Pedro se atira nas águas e vai nadando até a praia para encontrar-se com o Senhor Jesus, né? Então, eles eram bons nadadores. Porém, eles também reconheciam a força da natureza. Irmãos, o mar estava muito, muito, com as ondas bravas, muito altas, e ainda de noite, igreja, nas trevas, escuro. Imagina o medo deles. E vem o Senhor Jesus andando por cima do mar. E assim, nós vemos aqui no versículo 26, que quando os discípulos viram o caminhar sobre o mar, mas não sabia quem era, eles estavam todos assustados e dizia: é um fantasma. Irmãos, e gritaram com medo.
uns ali, quando começaram a dizer que era um fantasma, irmão, trouxe um medo muito grande para os 12 ali. Imagina a aflição deles. Além das águas já combatendo, assolando o barco, eles já sendo açoitados. E não tem o que fazer. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aqueles momentos terríveis, são aquelas horas que parecem uma eternidade, estavam na vida deles. Irmãos, e ainda aparece o Senhor Jesus, que eles não reconheceram, um homem, alguma coisa aparecendo, andando em cima do mar. E aí eles, então, gritaram com muito medo. Então, nós vemos aqui, irmãos, que aqui no Evangelho de Mateus, que os discípulos, eles estavam imaginando, né, irmão? Porque o medo faz isso, né? Eles imaginaram que os seus olhos estariam enganando eles. Então, eles estavam muito assustados com isso. E assim, irmãos, nós vemos aqui, né, que eles, quando ficaram nessa situação, o medo tomou seu coração e eles começaram a imaginar coisas, achando que o que estava vendo, eles falaram, é um fantasma. Irmãos, é uma visão, eles tiveram uma visão, porque eles viram ali, mas era real, eles estavam achando que era uma visão, não estavam entendendo ainda direito essa situação. E nós podemos encontrar aqui um exemplo disso, irmãos, podemos ver aqui no livro de Isaías, olha só, nós vamos pegar Isaías, no capítulo 28, e quero pegar em Jó também, sobre visão, quando fala de visão, tá bom? A pessoa fala, eu tive uma visão. Irmãos, então nós temos que ver aqui com muito cuidado, glória ao nome do Senhor Jesus, e é importante, até, glória ao nome de Deus, a palavra de Deus é perfeita, né, irmãos? Olha só, Isaías, no capítulo 28, versículo 7, diz assim, ó, glória a Deus. Mas também estes erram por causa do vinho, e com bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte, são absorvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, andam errado na visão. É aqui. Andam errado na visão e tropeça no juízo. O que o Senhor está dizendo sobre isso? Que naquele tempo, irmãos, até os sacerdotes, os profetas, eles bebiam a ficar até bêbado, ébrios. E quando uma pessoa ela perde o seu juízo, irmãos, ela começa a ter visões, imaginações, e aqui o Senhor estava mostrando isto. A pessoa, isso também acontece com os drogados também. Quando usam os entorpecentes, eles começam a ter alucinações, né? A bebida faz isso, tá bem, irmãos? Por isso, amado, que o crente, ele tem que ser evitado, né? A palavra de Deus deixa bem claro, quando você lê a palavra, não se vê aqui proibição, mas uma advertência gravíssima sobre bebida, porque as pessoas se entregam a ela e acaba desgraçando a sua própria vida. Então, a bebida forte, aqui se fala de bebida forte, são absorvidos do vinho, as pessoas que bebiam demais, irmãos. Então, elas ficavam ébrios e começavam a ter alucinações. E elas pegavam aquelas visões e falavam, errava gravemente. Deu para entender isso, queridos? E então, irmãos, as visões celestiais, ela está sobre um homem e uma mulher que está em pleno juízo e que também está sóbrio, sempre atento, sempre alerta. Aqui, então, foi muito claro que esses homens aqui em Isaías, capítulo 28, versículo 7, eles tiveram uma visão, mas não era do Senhor. Entendeu? Por quê? Foi devido a alucinações das bebidas fortes que cada um eles têm, tá certo? Cada um tem um corpo e cada um responde. Tem vamos dizer, um mais frágil, outro mais forte. Enfim, cada um tem uma forma de vamos dizer uma palavra aqui que eu estou até procurando bem certo. Ela acaba tendo essas alucinações. Uma a mais, outra a menos, mas existe. Bom,
Vamos, então, também no livro de Jó, vamos ver o que o livro de Jó diz no capítulo 20, versículo 8. Fala-se da visão. Foi aquilo que assustou os discípulos. Então, irmãos, eu queria também que vocês entendessem que os discípulos, embora eles serem judeus e letrados, mas eles também aprenderam com seus pais, porque eles passavam de pai para filhos. Por isso que os discípulos sabiam que ia vir o Messias e reconheceu Jesus como Messias. Agora vamos aqui em Jó, capítulo 20. Eu estou abrindo também aqui, irmãos. Toda a glória seja dada a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Olha aqui, amado. Jó, capítulo 20, versículo 8. Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado com uma visão de noite. Está vendo, irmãos? Aqui, se vocês lerem aqui o sofrimento de Jó, então Jó está falando sobre uma visão, né? Como um sonho que voa, e ela não é achada, também será afugentado como uma visão de noite. Meus queridos, então aqui está se falando, por isso que os discípulos, eles disseram, é um fantasma. Então, ele estava tendo uma visão e estavam trazendo imaginações a eles, tá bem? E assim, eles gritaram que era um fantasma. Mas o Senhor Jesus, ele respondeu logo em seguida para trazer paz para os discípulos. E disseram assim, no versículo 27, Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. O Senhor Jesus trouxe a paz logo, irmãos. Eles reconheceram a voz do Senhor. Então já não era mais uma visão, já era real. Aí eles voltaram para a realidade, porque a mente imaginou. Irmãos, nós que somos servos e servas de Deus, nós temos que ter os nossos pés firmado na graça de Jesus e tomar muito cuidado, tá bem, irmãos? Quando se recebe uma visão, o Senhor faz revelação? Faz. Agora, cada um tem que vigiar o seu estado emocional como deve estar. Porque se tem alguns que bebem e acaba tendo alucinações e vai misturar as coisas, e aí o inimigo aproveita muito isso. E isso não se pode acontecer. Por isso que há advertência sobre a bebida alcoólica, se há uma advertência, certo? E também com as drogas, se há advertência. Porque o que quer dizer droga? É quando uma pessoa ela quer uma alucinação, ela quer viver em um outro estado, né? Queria viver num mundo de magia, um mundo de um descanso, mais ou menos, mas não é verdade isso. Aí a mente começa a ver coisas que às vezes a pessoa começa, e aí vai se entregando ao vício. E a palavra de Deus, ela está muito clara para os santos de Deus, os fiéis, e Jesus está indo para libertar as pessoas que estão nessa droga, que são enganados e que estão na bebida. Amado, agora, nós que estamos na graça, somos advertidos. Está entendendo a igreja? Todos os nossos amados irmãos, irmãs. Então, nós temos que tomar bastante cuidado em relação a isso. Bom, enfim, Jesus disse a ele, não tema, tenha de bom ânimo, sou eu. Então, quando o Senhor Jesus falou assim, a palavra sou eu, o Senhor Jesus, ele está, irmão, afirmando, né? Agora, você veja bem, no meio daquele mar, cheio de barulho de ondas de água, e Jesus disse, não temas, sou eu. Literalmente, Jesus abriu a sua boca e coou naquelas águas, né, a sua voz, dizendo, foi intencional, né, que Jesus disse isso, para que eles entendessem que era o Filho de Deus. Jesus estava se declarando. Nós podemos ver isso no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14 também. Bom, Jesus se identificou como também Deus Filho para os seus discípulos. E ali o Senhor Jesus, quando ele falou desta forma, Pedro respondeu para o Senhor Jesus e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas, né? Olha só o pedido
de Pedro, né, irmão? Pedro, ele pediu para que o Senhor deixasse ele ir. E o Senhor só deu uma resposta para ele, falando: vem, vem. E Pedro logo desceu do barco, aquelas ondas bravas, ainda estava o vendaval, ainda estava a tempestade, e Pedro, ele começou a andar sobre as águas, irmãos. Então, entre o barco e o Senhor Jesus, Pedro já estava indo um caminho, e quando chegou um determinado caminho ali que ele andou, irmão, sobre as águas, ele sentiu, veio um vento muito forte, e ele sentiu este vento forte. E, de repente, Pedro teve medo. Irmãos, quando Pedro teve medo, irmãos, Pedro começou, então, a afundar. O medo, irmão, faz a gente afundar. Essa é uma verdade. Em alguma situação da nossa vida, a gente tendo medo, a gente se apavora e a gente se afunda, espiritualmente dizendo assim, afunda na fé, inclusive. Para quem tem a fé em Cristo, o medo faz isso, né? Por isso que Deus, que o Senhor Jesus permitiu isso. Pedro, vem. Irmão, se Pedro não andasse sobre as águas, Jesus ia chegar até o barco. Mas também, irmãos, aqui Pedro fez isso porque Pedro sempre amou Jesus. E Pedro foi um dos homens que andou como Cristo nas águas. Os outros discípulos não tiveram uma coragem como Pedro teve. E isso é importante que cada um de nós tenhamos a coragem no Senhor Jesus, que nós devemos, né, amar o Senhor, viver por Ele entre a vida e a morte e não negar o seu nome, não ter medo de nada deste mundo que venha contra nós na fé nossa em Cristo Jesus. Nós devemos ser valorosos e confiar no Senhor. E aqui, amada igreja de Jesus, Pedro falou, se és tu, eu vou contigo. Ele falou, vem. E Pedro foi. Irmãos, e os discípulos, vendo aquela situação, glória ao nome do Senhor Jesus, veja que quando Pedro afundou, a primeira coisa que ele fez foi gritar, salva-me, Senhor, salva-me. O desespero dele foi tão grande que ele pediu socorro. Irmãos, o que nós aprendemos aqui? Que Jesus estendeu a sua mão para aquele que clama por socorro. Pedro já não tinha mais a fé. Diminuiu a fé de Pedro. Porque quando Pedro pediu para ir, Pedro acreditou no Senhor. Sou eu, não temas, sou eu. Ah, se és tu, Senhor, permita aí. Olha que Pedro ainda não tinha identificado Jesus, mas que aquelas visões, aquela imaginação dele já foi dissipada. Já estava conversando, algo real, né? Muito real. Então, Pedro foi, só que, dado momento, Pedro perdeu a sua fé. Irmãos, isso acontece na nossa vida, nos dias de hoje também. Às vezes nós estamos com uma fé lá em cima, nós louvamos a Deus, cantamos ao Senhor, temos o prazer de testemunhar, temos prazer de anunciar Jesus, temos o prazer de falar, mas às vezes acontecem algumas coisas na vida da gente e de repente a gente perde a fé de uma hora para outra, diminui muito a nossa fé, mas o Senhor Jesus sabe de tudo isso. E o Senhor, mesmo que tenha pouca fé, pedindo socorro ao Senhor, ele estende as suas mãos. Jesus, o nosso Senhor Jesus, ele nunca vira as costas, irmãos, para aqueles que pedem socorro a ele. Nunca. Ele sempre vai socorrer cada um de vocês e cada um daqueles que creem nele. Ele sempre vai socorrer. Ele socorreu Pedro. Irmão, que coisa mais linda. Pedro estava afundando e o Senhor estende as suas mãos. Provavelmente Pedro agarrou a mão, o braço do Senhor com as duas mãos. Pedro pegou as suas duas mãos e segurou nos braços do Senhor. E o Senhor o levantou daquela água impetuosa e os dois veio andando. E o Senhor Jesus disse para ele assim, homem de pouca fé, por que duvidaste? Amados, por que Jesus disse isso para Pedro? Porque Pedro falou, se és tu, Senhor, me faça andar contigo sobre as águas, por cima das águas. E o Senhor era ele. Então, como Pedro falou, se és tu, me faça andar. E ele falou, claro, sou eu, então vem. E ele foi. Só que ele teve medo. Irmãos, o que nós aprendemos nos dias de hoje com essa situação, amados?
aprendemos o seguinte: se naquele tempo o Senhor permitiu aquele vendaval, aquela tempestade na vida deles ali naquele barco, e que foi assim, terrível, horas e horas, né, nas vigílias ali, no caso, parecia uma eternidade. Irmãos, e Deus também permite tempestades na nossa vida. Primeiro, vai ver como é que está a fé em teu coração. Se vocês confiam no Senhor, se vocês esperam no Senhor, ou se acaba tomando algumas atitudes erradas e complica mais a vida de vocês. E nós temos que aprender, amados, que o Senhor, Ele está no controle total da vida de cada um de nós. O Senhor Jesus deixou claro para todos vocês e para mim que nenhum fio, todos os fios dos nossos cabelos estão contados e nenhum cai se não for permissão de Deus. Então ele está no controle total da nossa vida. Como ele diz que, como ele cuida das aves do céu, ele também não cuidará de nós. Nós não somos mais valiosos do que as aves do céu. Então, amado, o problema é que a nossa pouca fé é que nós não vemos o Senhor Jesus como nós vemos os nossos irmãos, de olho a olho, né? A conversa, o estar junto, seus olhos vendo, e nós não vemos o Senhor, porque o Senhor já está no reino da sua glória com seu Pai Celestial, e de lá ele também em espírito está aqui conosco. E é aí que vem a fé de saber que o Senhor Jesus está aí do seu lado, do meu lado, e dentro do teu coração. Porque ele é Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está dentro do nosso coração, está em todos os lados, em todo lugar ao mesmo tempo. Ele está lá na sua glória, está aqui na terra, está na minha casa, está na tua casa, está no trabalho de todos e está principalmente dentro dos vossos corações. Então, queridos, nós aprendemos aqui, né, que mesmo que tiver pouca fé, clamando ao Senhor Jesus, ele estende os seus braços para salvar-nos. Então, que ninguém aqui, irmão, glória ao nome do Senhor Jesus, que, olha, nós temos uma coisa de aprender também. Vocês sabem que a nossa mente aqui, irmão, o inimigo luta muito para colocar coisas negativas na mente das pessoas. Então, ele fala assim, ele fala muita coisa, mas ele fala assim: onde está teu Deus? Justamente na hora da tempestade da tua vida espiritual. Aonde está o teu Deus? Cadê ele? Você errou, você pecou. Deus não ama mais você. Ele virou as costas. Irmãos, agora vocês leram a Bíblia aqui agora comigo, em Mateus. Você viu que Jesus não abandonou os seus discípulos? Ele permitiu que os discípulos fossem à frente enquanto ele orava. E depois ele veio ao encontro dos discípulos justamente na tempestade. Jesus não poderia vir depois da vigília, vir no dia seguinte que o mar se acalmou? Não, o Senhor Jesus, ele aparece exatamente nas tempestades. É exatamente, e não é no começo da tempestade. Os discípulos aqui enfrentou a noite toda a tempestade. Somente na quarta vigília que Jesus apareceu a eles. Então, querido, o que quer dizer isso? É para você aumentar a fé no seu coração, ter a confiança e dizer: eu estou numa situação difícil, mas o Senhor Jesus virá na minha vida, o Senhor Jesus virá ao meu encontro, eu tenho certeza que Ele me fará andar por cima, como Ele fez Pedro, andar por cima das águas, eu andarei por cima das minhas provas, e breve Ele me colocará numa terra segura, num chão firme, ou seja, brevemente a tempestade vai embora e eu vou continuar dando glória, porque Ele me salvou. Clamei Ele e Ele veio ao meu encontro. Então, amados, todos que estão aqui, lá no YouTube, em nome de Jesus, confia nele, meus queridos. E lembra disso, Jesus conhece que nós somos muito frágeis. Na hora do medo, a fé parece que diminui bastante. E é verdade, diminui. Então, quando nós temos confiança plena no Senhor, a fé está firme. Nós temos 3 homens, tem até mais, mas 3 que é muito importante, que eles tinham uma fé muito grande. Um deles é Abraão.
tinha uma fé muito grande com Deus. Tanto que Deus, né, teve Abraão como um amigo por causa da fé. Abraão foi justificado por causa da fé, então a fé dele era muito grande. Do Pedro foi ao contrário, pouca fé, mas de Abraão grande. Um outro nós temos Isaac. Isaac também pela fé, ele também foi uma fé muito grande. E nós temos também Davi. O rei Davi tinha uma fé muito forte, muito grande com o nosso Deus amado. Irmãos, e aí isso está entre nós. Agora, o que é maravilhoso, louvo a Deus por isso, que nós estamos dedicando a nossa vida às Sagradas Escrituras, né? Nós estamos dedicando a nossa vida à Bíblia Sagrada. E aí, ela aumenta a nossa fé, porque aqui ela mostra o que o Senhor Jesus fez e o que ele fará, maiores ainda na nossa vida, nesse mundo que nós estamos, num mundo de modernidade, um mundo cheio de tecnologia, um mundo que tudo se faz através da tecnologia, e nós temos o Deus que tudo fez através do seu poder e da sua glória. E a tecnologia não vai entrar no céu. O mundo pecador, o mundo cheio de pecado, também não tem vez. Quem entrará nos céus e verá as glórias e as maravilhas de Deus? Aqueles que são fiéis ao Senhor, que aceitaram Jesus como seu fiel Salvador e também o Pai Celestial como teu Pai, e assim, nós andando na palavra dele, lendo as palavras, as Escrituras, e vendo isso em nossa vida, então verdadeiramente vai começando a criar fé em seu coração, e vai chegar um momento que você não tem mais medo de nada, porque o teu relacionamento com o Pai Criador e com o seu Filho e com o Espírito Santo é tão íntimo que nada mais abala o seu coração. Então, nós temos ainda, irmãos, e aqui você pode ver que esses discípulos, eles estavam se relacionando com Jesus, aprendendo com Jesus. E tem uma coisa, eles também, irmãos, eles eram iletrados, não conseguiam ler, mas eles iam na sinagoga também, eles ouviam as leituras dos Antigos Testamentos, inclusive isso os judeus, eles sempre passavam de pai para filho as obras e as maravilhas de Deus. Tanto que eles também sabiam que o Messias ia vir, e ainda que é o princípio da vida deles em relacionamento com Jesus Cristo. Tá certo, irmãos? E é quando nós fomos chamados a esta graça maravilhosa, algum tem 1 ano de batizado, outro tem 30 anos, outro tem 40, outro tem 50, tem 60. E você pode ver que não são os anos que nos mostram que somos relacionados com Deus. É o temor, é o reconhecimento que você tem com o seu Criador, faz relacionado. Você pode ver que tem irmão, com 1 ano, o Senhor visita ela, ela tem um temor com o Senhor, e ela é íntima com o Senhor, seja um irmão, uma irmã, às vezes menos de 1 ano. E tem outro que às vezes tem 50, 60 anos de batizado, e nem tem relacionamento com o Senhor, e nem a fé que deveria ter. Então, não são os anos, embora dos anos ser importante de estar ali com o Senhor, mas, irmão, o que é importante é termos relacionamento com o nosso Senhor Jesus e com o nosso Pai Celestial e com o seu Espírito Santo. Esse relacionamento é que nos aproxima e então teremos a confiança de tudo que vier, confiar no Senhor. E Ele é poderoso para todas as coisas. Quando você tem essa confiança, pode ter certeza, tudo, o Senhor enxerga tudo que passa na tua vida. Às vezes você pode perder um bem material, o Senhor tem um caminho para te dar um outro maior ou melhor. Olha, Jó, nós temos Jó. Às vezes, espiritualmente também, abala alguma coisa na tua vida, o Senhor está lá para reparar, muda tudo e para melhor. Então, irmãos, quando nós estivermos passando nas provações, tá bom? Quando nós estivermos passando nas provações, dê glória a Deus, glorifica a Deus, porque Deus tem algo maravilhoso para a vida de cada um de vocês. E o Senhor Jesus sabe que as atitudes nossas de pouca fé, o Senhor Jesus sabe, por isso que ele deixou bem claro
na vida de Pedro, o homem de pouca fé. Por que duvidaste? Então, igreja, com isso nós temos que aprender a não duvidar do poder de Deus e nem do seu Filho Jesus na nossa vida e na vida de outras pessoas, inclusive todo o poder nos céus, na terra e debaixo da terra está com o Senhor Jesus. E nós também estamos com ele. E como ele é a cabeça da igreja e nós somos o corpo dele, então o poder dele está em nós, porque fazemos parte do corpo de Cristo Jesus. E como somos membros um do outro, significa que o poder de Cristo também está nos membros, em cada um de vocês. Assim, então, em nome de Jesus, tenham fé, supere o medo e confia no Senhor Jesus. Porque a nossa vida, ela é valiosa, e não estamos falando da vida do corpo, da vida que nós estamos aqui. Nós estamos falando de uma vida eterna, a vida de Deus, que a tua alma tem com o Senhor. A vida que Deus nos prometeu, que Cristo nos deu, é a tua alma viver eternamente com o Senhor. E lógico que quando vocês ressuscitarem, seus corpos serão glorificados, não terão mais limites, como nós temos no corpo físico. Nossos corpos serão glorificados por Cristo Jesus e não haverá dor, nem enfermidade, não haverá em nós choro, clamor, tristeza. Vocês podem ver isso em Apocalipse, ou é salvo erro no capítulo 20 ou 21, ali está bem claro, né? Que o Senhor enxugará todas as lágrimas. Mas, como nós estamos na terra, vocês têm que lembrar muito bem claro sobre isso, que em Apocalipse capítulo 12, houve uma batalha no céu, que o nosso inimigo, o dragão, o nosso adversário, com os seus anjos, que são os demônios, lutaram contra o arcanjo Miguel e os seus anjos. E o arcanjo Miguel e os seus anjos lutaram até a morte, não temeram a morte. E lutaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de Jesus. E assim, eles venceram. E ali o inimigo foi lançado na terra. E lá no céu foi dito bem claro com uma voz que a salvação já tinha chegado, né? Perdão, deixa eu ler com calma aqui, para não errar diante dos meus amados irmãos. Eu vou ler que seria mais seguro aqui, ó. Olha o que diz aqui, no versículo 10. Ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegado, está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos, que é os anjos, é derrubado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. E eles, né, venceram, que é o arcanjo Miguel e os anjos celestiais, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Amado, você viu que isso já aconteceu no céu, agora é com nós na terra. Aí diz no versículo 12: pelo que alegrai-vos ao céu, vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra. Nós não habitamos na terra? Habitamos. Então agora nós temos aqui uma guerra na terra. Essas aflições, essas injustiças, as coisas que são feitas com injustiça, é tudo provocado pelo nosso adversário e pelos seus demônios. Irmãos, por isso que nós temos que andar em espírito e em verdade, porque não é o ser humano, mas o diabo usa do ser humano, ele usa das pessoas para provocarem injustiças, erros e mortandade e assim por diante. É ele que está por trás disso. Então, aí diz aqui a palavra, que ele falou assim: pelo que alegrai-vos aos céus e que neles habitais. E ai da terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, irmãos, sabemos que pela palavra de Deus, breve Jesus voltará a buscar a sua amada igreja, que você faz parte. Você é a noiva de Cristo. E o Senhor está breve para nos buscar. Queridos, e assim nós temos que nos preparar.
Agora, temos que exercitar a nossa fé em Jesus Cristo, tá bem? Nós temos que ajustar a nossa fé em Cristo, crescer nele. Nós temos que crescer em Cristo. E como podemos crescer em Jesus? É com a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus, se instruir na palavra de Deus. Tá bem? Bom, agora aqui nós vemos, irmão, que o nosso Senhor Jesus, glória ao nome do Senhor Jesus, nós estamos vendo aqui, e quando Jesus colocou Pedro, né, dentro do barco, e aí, nesse momento, o vento acalmou. Jesus repreendeu o vento, né? E tudo se acalmou. Irmãos, veja bem, o Senhor repreendeu o vento. Glória ao nome do Senhor Jesus. E a igreja crê que também, se um dia vocês estiverem numa situação difícil em algum lugar, e Deus te dá essa autoridade, você também pode repreender na autoridade do nome do Senhor Jesus? Pode, irmãos, claro que pode. É claro que isso vai contar muito a sua fé com ele, né? Porque também, se não tiver fé, não acontece nada. Por isso que o Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, amados, se nós chegamos a Deus, é porque nós temos fé em Cristo. Quer ver uma fé que nós temos, a maioria que tem, uma fé grande? Olha só. Sabemos que todos nós, quando fomos para a sepultura, nós morrendo e iremos para a sepultura. Mas todos vocês, antes de ir para a sepultura, têm uma certeza clara que Jesus vai vir ressuscitar vocês. Que o Senhor vai nos levar para o reino da glória. Essa fé está inabalável, está dentro do coração. Todos que vão partir confiando no Senhor, eles sabem que Jesus vai buscar. Ele vem nos ressuscitar. Essa é uma fé que foi o Espírito de Deus. Por você aceitar a Deus e a Jesus Cristo, o Espírito de Deus já está ali, você já adquiriu essa fé, louvado seja Deus. Agora, irmão, o problema é enfrentar este mundo, o que os seus olhos vê, o que o olho da carne vê, traz muito medo, né? Que a alma vê através do olho da carne, então ela começa a balançar, ficar em dúvida. Irmão, o Senhor Jesus disse que nós temos, como Deus é espírito, nós temos que adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, amado, nós temos que confiar em Deus em espírito mesmo, porque assim nós vencemos. Olha, vou contar aqui um testemunho diante desta palavra aqui que nós estamos lendo. Aconteceu conosco no começo do ano 2021. Eu já falei várias vezes e vou voltar a contar aqui para vocês. Deus dá graça, aqui no sítio Amorim, o Senhor fez uma obra muito grande. Ali era um salão de baile muito conhecido aqui em Pirassununga. E o Senhor veio ali e fez uma obra muito grande, chamou muitos ali, os patriarcas, né? Ali os mais, os pais, e depois, inclusive até o dono daquele salão de baile, o Senhor chamou, é uma família, o Senhor chamou, e tem os seus pequenos filhos ali, mais ou menos 11 crianças, já está indo para ser jovens, né? E Deus dava graça nessa pandemia, nós tivemos, como todo, a igreja teve que fechar, todos os evangélicos pararam por causa da pandemia, e depois veio abrindo com restrições, e ali, irmãos, não tinha como também estar, embora de lá ser uma área muito grande e também aberto, quer dizer, muito aberto, não é aglomeração, mas Deus deu a graça a mim, minha esposa e minha filhinha, de nós irmos levar a palavra para aquelas almas, aquelas ovelhas, porque ela precisa ser alimentada. Não é verdade, irmão? Senão morre. Nós, ó igreja, presta atenção. O crente tem que ser alimentado pela palavra de Deus, hein? Tá bom? Senão, ela vem perecendo. Pois é a palavra que sustenta a nossa vida. A palavra de Deus sustenta a nossa vida. Tá certo? Glória ao nome do Senhor Jesus. E aqui, irmãos, naquele dia lá, uma noite, e começou a vir uma tempestade. Nós atendemos essa reunião às 20 horas da noite, e lá tem uma cobertura que eu acho que é de zinco que fala, de metal.
e começou uma tempestade, um vento muito forte, um vendaval fortíssimo. Lá tem pés assim de árvores enormes. Esqueci o nome de uma árvore que é muito comum, eucalipto. Tem vários pés de eucalipto, outras árvores, e aquele vendaval. E subia coisa em cima das telhas e fazia aquelas barulho parecendo de pedra, mas era semente, era pedaço de galho que caía, enfim, um barulho. E nós estávamos no segundo hino daquela reunião, no segundo hino. E não tinha músico, não tinha organista, nós tínhamos que cantar com a nossa voz. Oh, amado, como Deus é bom. E aquele momento tão forte, e o vento entrou dentro do salão, e aquela poeira, trazendo as folhas, trazendo aquela poeira, e aquilo passando por todos nós ali, e aquelas crianças, elas se encolheram, e foi se encolhendo, e uma delas, ela foi para o colo da minha filha, na época, hoje a minha filha está com 14, mais ou menos uns 12 anos e meio, ou 13, 12 e meio, mais ou menos, né? Porque ela foi para o colo e percebi chorando. Irmãos, Deus sempre dá graça de ficar olhando, ficar de vigilância, pois a palavra diz que o atalaia, ele tem que estar olhando tudo dentro da casa do Senhor, na igreja, a observar tudo, que até os espíritos malignos podem entrar e a gente tem que estar ali totalmente e clamando a Deus em comunhão e observando e cuidando das ovelhas de Cristo Jesus. E naquele momento eu olhei e aquela menina começou a chorar. Aí uma mãe se encolheu, outra filha encostou na mãe, todo mundo foi se encolhendo. Aí acabou o segundo hino, ia pedir o terceiro. Eu falei, não, pera, não vamos pedir o hino. Eu preciso falar com vocês. Aí eu falei com a pequenininha, Tainá, você está com medo? Eu estou com medo. E você está querendo ir embora? Tô. E todo mundo quer ir embora? Todo mundo unanimemente falou assim, queremos ir embora. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, vocês ficam aí em comunhão e eu vou clamar a Deus e vamos repreender esse vento em nome do Senhor Jesus. Vamos repreender essa tempestade. Irmãos, eu falei para eles, ficam aí em comunhão, clama a Deus, clama a Cristo. Irmãos, e Deus me deu a graça de erguer os braços, e ergui os braços, e falei as palavras da Bíblia, da palavra de Deus. E diz, ó vento, que Deus te criou, em nome de Jesus Cristo, assim como você obedeceu o Filho de Deus lá no mar, na tempestade, que ele te repreendeu e você aquietou, em nome de Jesus, você fica sabendo que nós somos filhos de Deus e nós viemos servir a Deus aqui, cantar louvores a Ele e também ouvir a palavra dele, e você está pondo medo para essas crianças e para essas ovelhas. Eu ordeno em nome do Senhor Jesus, pega o teu circuito, deixa o sítio Amorim em paz, vai embora, porque nós temos que louvar a Deus. Irmãos, quando acabamos de falar assim, eu falei, pede um hino agora. Quando elas pediram, irmão, na hora, quando abrimos a boca, o vento desapareceu, a tempestade desapareceu, tudo desapareceu. Irmãos, vocês imaginam como é que foi essa reunião? Vocês têm ideia? Mas pegou fogo, uma alegria. A fé subiu assim, lá. As crianças recitaram, elas louvaram, oraram a Deus, cantaram. Uma voz, irmão, sem orquestra, sem nada. O Senhor recebeu a nossa voz como ela era, e assim foi notório. Todos eles viram Cristo, pelo poder dele, na autoridade dele, o vento obedecer em nome do Senhor Jesus. E assim, isso aqui, Deus me deu a graça de participar no sítio Amorim, um vendaval, não sei, irmão, não posso falar a intensidade de um vento que poderia ser desse mar, mas que trouxe medo àquela família, àquele grupo, mais ou menos umas 18 pessoas estavam lá, tá bom? Talvez até 20, e o Senhor fez uma grande obra. Não tiveram mais medo. E Deus fez tantas obras. E passou alguns dias, muito tempo, e nós ali, tudo ainda na pandemia, eu falei com eles assim, hoje é dia de nós glorificarmos a Deus. Então, cada um de vocês vão levantar para testemunhar aqui.
as obras que Deus fez nesse sítio com vocês. Irmãos, todas as crianças levantaram contando as obras que Deus fez. Que um priminho tinha tomado soda cáustica e que ia para a morte e o Senhor o libertou. O vendaval, com seus pais e tantos outros. Até os pais levantaram. Irmão, foi uma benção. Então, Deus está dando a graça de contar esse testemunho referente à palavra de Deus. Precisamos, sim, amados, confiar no Senhor. E como podemos confiar em Deus? Lendo as Escrituras. Se Deus fez com Pedro, Deus faz com a tua vida. Se Deus fez com João, com Tiago, Deus fará com a vida nossa. Por isso que ele deixou as Escrituras. Ele deixou as Escrituras justamente para nós nos alicerçarmos em Cristo. As Escrituras, ela fala de Jesus. As Escrituras, ela testifica do nome do Senhor Jesus. Vocês lembram que em João, né, no capítulo 5, vocês podem ver lá em João, no capítulo 5, versículo 39, eu vou até ler para vocês. Olha aqui, versículo 39. Jesus, quando aquele fariseu, aquele povo estava lá ficando indagando Jesus, o Senhor Jesus disse assim para eles: examinai as Escrituras. O que é examinar a Escritura, irmão? Investigar a Escritura. Ler. Investigue ela. Procure ela. Porque quem examina está, de uma certa forma, está até vendo o que está acontecendo, está se interessando. E ele diz, examinar a Escritura. Aí ele diz assim, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna. Ele estava dizendo que os fariseus, os saduceus, quando eles estavam examinando a Escritura, eles achavam que já tinha a vida eterna na Bíblia, na época é o Antigo Testamento, né? Na Sagrada Escritura. E Jesus está explicando para ele que não é isso, porque a vida eterna não é a Escritura Sagrada que vai te dar. Quem vai te dar vida eterna é o Senhor Jesus. Agora, a Escritura Sagrada, ela está testificando do Messias, que é Jesus Cristo. Ela está testificando. As Escrituras Sagradas, ela está mostrando que Jesus é o Salvador do mundo. Deu para entender? Então, irmãos, se é a Bíblia, se é as Escrituras Sagradas que testifica para nós quem é Jesus, irmão, quem não lê, então, está realmente sendo leigo a respeito do Salvador Jesus Cristo, porque não procura examinar, não procura saber quem é o Salvador da tua vida, e você acaba ouvindo de um, de outro, e você vai indo pela voz de homens. Agora, homens de Deus, mulheres de Deus, que vai falar, ela prova tudo nas Escrituras. Olha, irmão, Deus, como diz assim, Jesus, ele é o Salvador do mundo. Aonde está escrito? Olha, por que ele é o Salvador do mundo? Nós encontramos, se nós olharmos aqui na palavra de Deus, vai dizer assim, que no princípio, nós podemos, são em vários lugares, mas nós podemos ler aqui, em primeiro Evangelho segundo João, João fala assim que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus e todas essas coisas foram feitas por ele e sem ele nada se fez. E nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Olha só, tá vendo? E nós vemos aqui que o Senhor Jesus, no versículo 14, e o verbo, quem é o verbo? Cristo. E o verbo se fez carne. Você lembra? O Senhor Deus mandou Gabriel falar com Maria, e Maria aceitou, e o verbo se fez carne. E o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, único filho do Pai Celestial, cheio de graça e verdade. E ainda diz muito mais, que o Senhor falou assim, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Irmãos, então aí, o homem e a mulher de Deus, os verdadeiros, ele fala e mostra nas Escrituras. Mostra. Porque ele não está falando de si próprio. Ele está declarando o que ele examinou, ou ela examinou as Escrituras. As Escrituras, ela testifica de Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, o Cristo,
É isso que as Escrituras especificam. Eu louvo a Deus, porquanto vocês também estão vendo com seus próprios olhos, com os entendimentos em Cristo Jesus, que aqui a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. Então, em nome de Jesus Cristo, que haja fé em vossos corações e relaciona com o Senhor mais intimamente, adore Ele mais, busque Ele mais, conversa com Ele mais e transmita para o povo que o Senhor é o Salvador do mundo. Irmãos, e vamos voltar aqui na passagem da palavra, e quando aqui no versículo 33, então aproximaram-se o que estavam no barco e adoraram, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Veja, irmãos, quando os discípulos disseram isso, irmãos, que viram Jesus acalmar o vento, viu o Senhor Jesus tirar Pedro da profundeza das águas que ele estava afundando, e Jesus falando que Pedro tinha pouca fé, falando para ele: por que duvidaste? Né? E quando eles entraram no barco, eles começaram a adorar o Senhor Jesus. Então, os discípulos, para adorar a Jesus, é porque eles confessaram, né? Fizeram a sua confissão, né? Que Jesus realmente era o Filho de Deus. Irmãos, nós precisamos cada vez mais, sabemos que Jesus é Filho de Deus, mas nós temos que ter também na prática, não é só no ouvir, não é só na teoria, é você perceber que tudo que está movimentando a tua vida é Cristo Jesus. Ele cuida de vós. Mas se existe alguma coisa que às vezes nós temos problema neste mundo, é que às vezes nós não deixamos Cristo fazer o que tem que ser feito e às vezes nós nos atiramos, fazemos coisas que às vezes não dá certo. Fazemos algum negócio que às vezes não pensamos e muda a vida de um homem, de uma mulher e até da família. Perde algumas coisas, faz coisas assim pelas emoções. Irmãos, nós não estamos mais guiados pelas emoções deste mundo. O cristão e a cristã, ela é guiada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, toma cuidado com as emoções que nós temos, tá bom? Que a alma, ela tem que estar submissa ao Espírito Santo de Deus. E assim você terá paz, terá alegria. Nesse mundo de tribulação, nada abalará a tua vida, porque você conhece o Senhor Jesus. Você conhece o Pai Celestial. Então, amados, nesse momento, quando os discípulos confessaram que Cristo era o Filho de Deus, verdadeiramente Filho de Deus, então, amados, vocês podem ver que houve uma ligação mais íntima, porque é uma felicidade muito grande, não é verdade? Quando nós saímos da prova, não é uma felicidade muito grande? Claro que é. Vamos testemunhar, vamos ter o prazer de contar para as pessoas como o Senhor Jesus nos guardou, nos libertou, seja de uma enfermidade, seja de uma prova material, uma prova de perseguição, uma prova espiritual. Bom, enfim, vai ser uma alegria, porque a vitória traz muita alegria. E o nosso Senhor Jesus, irmão, quem estiver em Cristo só terá vitória, tá bem? Embora tem que entender que temos que passar pelas provações, tá bom? Irmãos, veja bem, todos que aceitaram Cristo, tem alguns que pensam assim, que é como se tivesse uma proteção, nada te acontece mais. Não, irmão, nós somos provados. Deus faz questão que nós sejamos provados, porque na provação nós nos humilhamos, nós vamos se aproximando mais do Senhor, nós vamos tendo uma relação mais estreita com o Pai Celestial. Às vezes, irmão, tem pessoas que, às vezes, vamos dizer assim, um exemplo, tem pessoas que, às vezes, é tão rica, ela era pobre, mas, de repente, numa benção de Deus, ela enriqueceu, e, de repente, ela começou a usar suas forças porque tem poder financeiramente. Comigo é assim, que é assim, tal, então daquele jeito. Aí, quando Deus permite que perde tudo, né? O que a pessoa faz? Quebranta ela, Deus quebranta ela, porque ela não soube adquirir aquilo, e aí ela volta de novo, ai, como eu não sou nada, aí começa, aí vem aquela humildade. Então, o Senhor ensina. Tem algumas coisas que Deus ensina, e bem-aventurado quem
ouve e as pratica. Então, não precisa passar por situações. Tem outros que precisam passar pelas situações porque não ouve os conselhos e acha que tem que ser do seu jeito. Irmãos, nós não somos mais donos de nós. Nós temos um Senhor. Quando se fala Senhor Jesus, não é porque ele é uma pessoa idosa, por você chamar uma pessoa com respeito de Senhor. Não. Ele é Senhor Jesus porque ele é governador do universo, dos céus, da terra, do inferno, de tudo que existe. Jesus governa tudo. O Senhor é Jesus, é o nosso Senhor. Ele é o nosso mestre, nosso Senhor. Por isso que tratamos com reverência. Senhor Jesus. Porque ele tem autoridade para todas as coisas. Então, amados, nós temos que estar bem firme na presença do nosso Deus. Assim, irmãos, depois que eles declararam que Cristo é o Filho de Deus, eles passaram para outra banda e chegaram na terra de Genezaré. E quando chegaram lá, irmão, isso aqui é muito bonito. Olha que interessante. Olha só esse versículo 35 e 36. E quando os homens daqueles lugares o conheceram, mandaram por todas aquela terra em redor, que trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Olha, aqui já é uma fé grande, né? Aqueles homens reconheceram Jesus e os seus discípulos. Lembraram dos enfermos, dos seus parentes. Todos eles andaram nas terras, em vários lugares, aldeias, buscando os enfermos, dizendo que Jesus estaria ali. Isso é uma fé muito grande, não é verdade? E olha o que aconteceu no 35. E rogavam-lhe, aí os enfermos já estavam todos ali perto de Jesus, eles rogavam que ao menos eles pudessem tocar na orla dos seus vestidos, e todos que tocavam na orla do vestido do Senhor Jesus ficavam sãos. Agora, irmãos, interessante. Por que que eles estavam pedindo ao Senhor Jesus para, ao menos, Jesus deixasse que eles colocassem a mão lá na orla do Senhor Jesus? Por que que eles pediram isso? Muito bem. Então, nós vamos entender, amados, que nesse momento que o Senhor Jesus fez isso com ele, podemos ver, irmão, que vocês lembram daquela mulher que tinha um fluxo de sangue? Lembra? Vocês lembram que aquela mulher, ela falou em seu coração, dizendo assim, se ao menos eu tocar na orla do Senhor Jesus, eu ficarei sã. E ela, no meio daquela multidão, ela conseguiu tocar na orla do Senhor Jesus. E Cristo falou assim, quem me tocou? E os discípulos falou, né? Pedro disse, mestre, o povo te oprime. Tipo assim, tá nos apertando, aquele empurrão daqui, empurrão dali. E o Senhor diz, quem te tocou? Jesus falou, eu sei bem, porque de mim saiu virtude. Irmão, você viu como Jesus conhece as pessoas? Enquanto muitos tocavam nele, nada estava acontecendo. Mas aquele que tocou com fé nele, que tinha um objetivo, crendo que tocaria nele, seria liberta, a virtude saiu. E Jesus nem tinha visto ela. Aquela mulher ficou tremendo. E aí chamou, despertou a atenção de todo mundo. Quem era? Uma mulher de fluxo de sangue. Então, por que que aqui no versículo 36, eles estavam dizendo assim, e rogavam que ao menos eles pudessem tocar na orla dos seus vestidos, e todos que tocavam ficavam sãos. Por quê? Porque, irmãos, aquela mulher, o testemunho dela foi tão grande nas cidades, tão grande no redor, que chegou nessa terra de Genezaré, e quando souberam de Jesus, que ela mesmo também contava, né? E quando souberam que Jesus, reconheceram Jesus, a primeira coisa que eles lembraram foi da mulher. Falaram, meu Deus, a mulher que o Senhor libertou, ele está aqui. Ela falou de nós, ela falou dele aqui, ele está aqui na nossa terra. Busca todo mundo, busca todo mundo. E foram correndo. Aí fizeram a mesma coisa. Olha, então, irmão, você viu que a fé entrou no coração deles. Por isso que aquela mulher não anunciou Jesus de uma certa forma? Anunciou Jesus. Irmão, a nossa missão é anunciar
a graça do Senhor Jesus. A demais coisa, eles vão tocando no Senhor e eles recebem a virtude do Senhor. A missão nossa é anunciar a graça de Jesus. Como aquela mulher, olha, povo de Genezaré, eu tinha o meu fluxo de sangue. Ai, 12 anos, com sofrimento, procurei todos os médicos, nada resolveram a minha vida. Gastei todo o meu dinheiro, mas eu encontrei um dia, eu estava em tal lugar, estava vindo, tinha uma multidão vindo muito grande, e eu ouvi falar de Jesus, e eu falei, pelo menos se eu toco na orla dele, eu vou ser sã. Quer dizer, ela nem foi pedir para ele, irmãos, se ele libertaria ela. Ela só quis tocar no Senhor Jesus. Queridos, o que nós aprendemos nos dias de hoje? Vamos aprender a tocar no Senhor, nas nossas orações, no nosso clamor, né? E anunciar, porque cada um que ouvir, eles vão também receber. Olha aqui, todos que tocaram na orla, todos foram libertos. E quem deu essa fé a ela? Foi Jesus? Quem deu a fé a essa multidão? Foi Jesus? Não. A fé foi a mulher contar a obra que o Senhor Jesus fez na vida dela, que ela tocou e saiu virtude nele, porque ela escutou. Ela escutou. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Então ela entendeu que a virtude de Cristo libertou ela. E ela contou para eles. E pela fé eles creram nela. Provavelmente ela era conhecida, muito enferma e totalmente liberta. Pronto. Encontraram Jesus, usaram a fé. Então, igreja, vamos aprender junto com as escrituras da palavra de Deus. Qual é o problema da vida de vocês? Toca no Senhor. Mas vamos ser, irmãos, pessoas equilibradas. Não vamos ter uma fé fingida, uma fé bem alicerçada no Senhor Jesus, confiante nele, não fazer cobrança para ele. Falar, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que tudo tu pode, Senhor. Eu estou numa situação e eu creio que tu pode fazer tudo na minha vida. Eu vi aqui nas Escrituras, eu examinei as Escrituras, meu Senhor, quantas maravilhas tu fizeste. E eu creio em ti como essas pessoas creram no Senhor. Eu tenho certeza, Senhor, em meu coração, tudo vai passar. A tua palavra permanecerá na minha vida. Eu tenho certeza que os vendavais da minha vida, elas vão dissipar em nome do Senhor Jesus. Meu Senhor, enquanto isso, me faz esperar na tua palavra. Me ajuda a examinar as tuas palavras, as tuas escrituras, para que eu venha amadurecer cada vez mais, ser um crente fiel ao Senhor, uma crente, ser um cristão, uma cristã realmente confiante no Senhor, que ninguém venha, Senhor, me induzir a outras coisas, que eu seja realmente guiado e guiada pelo teu Espírito Santo. Ajuda-me a ter a paciência, esperar no Senhor. As Escrituras mostrou a paciência de Jó, as Escrituras mostrou a vida de Abraão, de José, de tantos outros. Oh, meu Senhor, perdoai-me pela minha ansiedade. Tira ela de mim, Senhor. Me faça confiar. Eu tenho certeza. Olha a sua relação estreita com o Senhor. O seu relacionamento mais estreito, mais confiante em conversar com Deus. E sair da tua oração, do teu clamor, como deixou tudo na mão do Pai. E Ele está no controle. É isso que Ele espera em nossas vidas, irmão. Que sejamos confiantes no Senhor. Como que vai abalar uma fé de uma pessoa que realmente conhece o seu Salvador? É aí que nós precisamos. Então, são esses conselhos que Deus preparou nesta manhã através das Escrituras. Conselhos que eu digo, irmão, não é do irmão Júlio. Em nome de Jesus, por favor, nunca se leva a pessoa do irmão Júlio. Leva a Bíblia, a Sagrada Escritura. Irmão, o Senhor Jesus disse, né? Nós temos aqui que o Senhor Jesus deixou muito claro para todos nós aqui, bem claro aqui, e eu quero finalizar com essa escritura, tá bom? Que está no livro de Mateus, no capítulo, aqui no capítulo 5, o Senhor Jesus deixou, isso aqui é para nós, que estamos
lendo a Bíblia e vamos levar a palavra para as pessoas no mundo, tá? O Senhor Jesus diz que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Então, o Senhor Jesus olhou para aqueles discípulos e também para nós nos dias de hoje. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, qual é a função do sal? Para quem é antigo, lembra muito bem. No tempo da antiguidade, né? Não tinha geladeira, não tinha nada que pudesse congelar ou gelar, né? Mas o que eles faziam? Eles usavam sal para salgar a carne. Por quê? Purificava. Nós vemos aqui, salvo erro, no livro de Reis, o profeta Eliseu, ele pegou o sal, colocou no manancial de um ribeiro ali, de um córrego, porque a água era amarga, a água trazia a morte, e com o sal purificou ali, claro, com o poder de Deus, né? Então, o sal ele tem um poder de de purificar. Ele coloca a carne dura mais tempo, né? E assim é o sal para esse mundo terreno que faz esse tipo de coisa. Agora, se o sal for contaminado, não presta para nada, vai ser jogado fora, tá certo? Se contaminar o sal vai ser jogado fora e descartado. Agora, o sal bom, ele vai fazer isso. Então, por isso que Jesus nos chama de sal, porque Cristo dentro de nós vamos levar a pureza, vamos purificar os contaminados, purificar as pessoas no mundo, não nós, mas Cristo através de nós. Porque nós somos mensageiro da palavra de Deus. Então, a palavra é como glória a Deus, vai para aquela pessoa, ela vai sendo purificada, ela vai sendo transformada, até que Cristo chama e faz a obra. Ao mesmo tempo, Jesus disse bem claro que os seus discípulos eles são luz do mundo. Tá? Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende na cadeia e se coloca debaixo do alqueire, quer dizer, debaixo de uma mesa, mas no velador, dá a luz a todos que estão em casa. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus quis explicar aqui bem claro, e ainda ele fala no versículo 16 para finalizar. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai Celestial que estás no céu. Então, vosso Pai que estás no céu, nosso Pai Celestial. Igreja, o que Jesus está nos ensinando aqui, que como eu também estou aqui com vocês, e vocês vão estar com outras pessoas, nós somos a luz deste mundo. Jesus deixou claro, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. O Senhor Jesus está ordenando a cada um de nós a resplandecer na sua presença. Então, amado, dê bom testemunho. Amada, dê bom testemunho. Se os seus caminhos não estão perfeitos, em nome de Jesus, já estamos examinando a Escritura, você só vai errar se você não ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, ouve, é não praticar a palavra de Deus. Então você vai errar. Mas caso ao contrário, que a lâmpada somos nós. Irmãos, aqui ninguém está procurando fama, ninguém quer se aparecer e ser conhecido mundialmente como pessoa. Agora, como palavra de Deus, que haja reconhecimento no mundo todo à palavra de Deus. E a luz, o azeite é a palavra de Deus, o seu Espírito Santo. A lâmpada está em você. Você é que vai resplandecer. Você é alimentado pela palavra de Deus e você resplandece na vida das pessoas. E elas conhecerão Jesus Cristo através de vós, cada um de vocês. Então, irmão, aonde que nós temos que estar na presença do Senhor? Nessa situação. Não é debaixo da mesa, ou seja, guardar só a palavra para nós. Não. Nós temos que estar no velador. Velador, irmão, todos sabem quem usava candeeiro naquela época, lamparina, tinha uma madeira em cima e colocava o candeeiro lá em cima. A luz que estava lá em cima, ela descia sobre a mesa, né? E iluminava as pessoas, poderiam jantar, conversar, enfim. Então, irmão, nós estamos aqui no velador, que a palavra de Deus ela seja sempre luz para o mundo todo. Então, quem está crescendo aqui é Cristo Jesus, através de cada um de vocês estar no velador. Então, vocês têm que resplandecer a luz para as pessoas, para que vejam as boas obras
que Deus fez na vida de cada um de vocês e para que o Pai Celestial seja glorificado. E assim poderá Deus salvar muitas almas através do Espírito de Deus dentro de vocês. Amados, por isso que nós temos que nos santificar no Senhor. Então, esses são os conselhos que Deus nos dá nesta manhã. Deus seja louvado, amados. Amém. 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 Deus abençoe. Amém, irmão Júlio. Amém. Amém, irmão Júlio. Deus abençoe, irmãs. Amém. Amém, irmão Júlio. Amém, irmão Júlio. Deus